Esse vídeo eu vou te mostrar o que eu aprendi em mais de 20 anos de direito empresarial, de quem deu tudo certo na hora de sair da sua empresa, pediu para sair, e também de quem perdeu tudo ou quase tudo no momento em que decidiu sair da sua própria empresa. É isso mesmo. Se você está pensando em sair agora que a sua empresa está no topo e de repente esse seja o momento, esse vídeo pode te ajudar a de repente dar alguns passos para trás, a de repente pensar melhor na decisão, a de repente analisar o seu contrato social e se você tem ou não um acordo de sócio. Então, sem enrolação, considere se inscrever e vamos embora. Vou contar a história do Joaquim e do Manuel. Claro que são nomes fictícios, de um caso que chegou recentemente aqui no escritório, em que Joaquim e Manuel começaram juntos 15 anos, 20 anos atrás, com a vontade, o empreendedorismo próprio de você também que está me assistindo, que talvez seja um empreendedor nato, né? E o que aconteceu? Um belo dia, Joaquim, divorciado, reencontrou a Maria no Instagram, no Facebook, a sua primeira namorada de mais de 20 anos atrás, e ela também estava divorciada. Teve uma brilhante ideia. Vou vender a minha parte da empresa para o Manuel e vou morar em Portugal. Vou atrás do meu grande amor. Só que tinha um problema. Manuel não concordou nada com isso. Achou, inclusive, que era uma brincadeira. Viu até que Joaquim foi a Portugal e voltou todo determinado. Porém, vendo que nada podia ser feito, sentaram para uma primeira conversa. Joaquim disse: minha parte vale 2 milhões de reais. Manuel, que já não estava querendo perder o sócio, falou: olha, eu acho que a sua parte vale 500 mil reais porque é o que a gente tem de patrimônio. Temos em caixa aí alguns bens aqui, 1 milhão de reais. Menos as dívidas, eu acho que a sua parte vale só 500 mil reais. Pois bem, muito provavelmente, isso aqui no escritório ainda não se desenrolou, tá? Mas exatamente grande maioria das sociedades e dos sócios não tinha um documento chamado acordo de sócio. E o contrato social é aquele que nossos contadores mandam para a junta comercial no padrão da junta. Por quê? Porque temem da exigência. É isso mesmo, a junta comercial não é no Brasil inteiro, né? Dependendo com o vogal que cair, não passa o contrato social, não passa. E aí o que acontece? Seguem o mesmo padrão que dá no máximo 3 ou 4 páginas esse contrato social. Então, olha o que está acontecendo nessa sociedade, a empresa vai bem ainda, está tudo próspero, o Joaquim está irredutível da sua vontade de ir embora para Portugal. E essa é a realidade de 90% das empresas no Brasil, para não dizer mais, principalmente aquelas sociedades limitadas, clássicas, onde ambos sócios têm 50%. Ambos sócios têm o poder de voto exatamente igual, ou para sim ou para não, 2 votos. E um contrato omisso, aquele registrado na junta comercial, que também não está subsidiado por um acordo de sócios, um contrato omisso que também não aplica as regras de sociedade limitada subsidiariamente e não vem acompanhado de um acordo de sócios ou acionistas, vai cair na mesma coisa de sempre. Vamos, nós, sócios, ficarmos à mercê da decisão judicial e do que o texto puro da lei, lá no artigo 1031 do Código Civil, prevê que, salvo disposição contratual em contrário, precisamos de balanço de determinação. Leia-se, não é aquele balanço que você manda lá para o banco, aquele que o seu contador fecha porque tem que entregar as declarações de pessoa jurídica todo ano. Não é esse. É um balanço de determinação que muito possivelmente
vai estar sob o juízo, né? A interpretação do que vale essa empresa como um todo. E não é só a parte do Joaquim ou só a parte do Manuel. É o que vale ela como um todo, né? Principalmente onde dá muito problema no intangível, quanto vale a minha carteira de clientes, quanto vale o futuro da minha empresa e por aí vai. O que eu tenho a dizer assim, por enquanto, né, antes que a gente passe para soluções, e eu vou te dar algumas formas de avaliação, daqui a pouquinho, fica mais um pouquinho, mas é importante a gente trazer aqui, hoje, em 2026, que o entendimento do STJ, que pelo menos até onde a gente atua, Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Paraná, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Tribunal de Justiça de Minas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né, que a gente tem uma atuação mais massiva, né, e portanto estamos acompanhando, o entendimento desses tribunais acompanha o entendimento do STJ, que, se tudo bem, se está previsto em um acordo de sócio, se está previsto no contrato social, a forma que vai ser feita essa avaliação, ela tem que ser aceita. O que de cara a gente já entende? Existe uma regra que às vezes os sócios querem projetar fluxo de caixa descontado. Fica mais um pouquinho que eu vou dar um overview sobre isso, né? Fluxo de caixa descontado, que é imaginar o que é, e se não está previsto como vai ser essa forma de cálculo, quais são os parâmetros, não adianta você querer invocar esse tipo de avaliação que o STJ e os tribunais vão recusar. Ou seja, vamos cair mais uma vez no balanço, levantamento de balanço para determinar o valor da empresa, que vai vir o perito de um sócio dizendo que vale 500 mil reais, o perito do outro dizendo que vale 2 milhões de reais, e o perito do juiz que pode não concordar nem com um nem com o outro e dizer, inclusive, que a empresa não vale nada, que a empresa está deficitária, porque existe um passivo tributário ou trabalhista ou societário que isso não está na conta de nenhum dos dois, e geralmente não está mesmo. Então, é importante a gente não deixar isso ir para o judiciário com as pontas soltas, é onde eu quero chegar. Existem tendências que, olha, o processo é o melhor caminho. Ah, não é ele que quer sair? Ele que saia, vamos pro pau, vamos na justiça, você fica aqui na administração da empresa. Pense, se a justiça nomear um interventor, um administrador judicial, nenhum de vocês sócios vão estar no controle de sua empresa. E pior, com todo respeito aos administradores judiciais, nenhum administrador judicial vai ter a real consciência, experiência, expertise do que acontece na sua empresa, do comportamento dos seus clientes, do comportamento dos seus fornecedores, do comportamento dos seus colaboradores. Então, de cara, se você quiser parar de assistir agora esse vídeo, não vá para a justiça sim como uma aventura, como, o tempo está a meu favor, é melhor pôr no pau, vou cansar o meu sócio pela justiça. Não tenho nada, não faça isso. Não faça isso. Primeiro porque não é ético, não é legal com aquela pessoa que chegou com você até aqui. Temos que respeitar a vontade dos nossos sócios. Mas também temos que ter regras. Isso começa desde o início ou pode começar amanhã. Amanhã. Chame o seu sócio, agora que está tudo bem. Esse tipo de conversa tem que ser tida na hora que você constitui uma sociedade, na hora que você está voando. E olha, vamos projetar o futuro, se eu morrer, se eu quiser sair, como que a gente vai fazer? Se você morrer, se você quiser sair. Vocês já pararam para pensar? Pensar, eu tenho certeza que você pensou. Mas você agiu. Está escrito, vocês têm um acordo de sócio? Então, se você ficou até aqui, vamos passar agora, porque eu preciso te dar uma saída estruturada para que a gente evite uma briga judicial onde só 3 pessoas ganham. O advogado que está do lado de uma parte, o advogado que está do lado da outra e quem trabalha para o judiciário. Todos esses estão sendo remunerados
para resolver ou não o problema de vocês. Eu costumo dizer que num processo judicial só tem 3 partes que realmente ganham. Eu, o advogado contrário e o juiz. Porque a gente ganha para isso, né? É o nosso papel, a nossa profissão é essa. O resto, mesmo você ganhando, você gastou comigo, mesmo você perdendo, você pagou as sucumbências, você arriscou, você perdeu a paz. Então, vamos evitar a justiça e há métodos, que eu vou te dar 4 agora, fica mais um pouquinho. 4 métodos que a minha experiência enxerga como saídas muito boas, plausíveis de mercado, que é fácil de entender, que você não pode questionar e nem ser questionado se a gente invocar elas. Então, primeira delas, o balanço de determinação. Mas como assim? Você não acabou de dizer que isso é só lá na perícia, nos autos judiciais? A lei não te proíbe de uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, em eventos de investimento, né? Sei lá, passar a régua para trás. Amanhã você pode fazer isso. Aproveite que nós estamos no início de 2026, eu não sei quando você está assistindo, mas vão se fechar balanços. Sente e faça um balanço de fato de determinação e tente avaliar, contrate uma consultoria que avalie a sua empresa. E veja se aquele valor você compraria ou venderia. Outra forma que também, seguindo o entendimento do STJ, é múltiplos de EBITDA, né? O que é EBITDA? Você sabe o que é EBITDA, né? Se você não sabe, é a mesma coisa que você ter CNH e não saber quando que você precisa trocar o óleo do seu carro. Por favor, né? Ah, mas eu estou preocupado em comprar, vender e o que sobrou é meu. Então, esse é o EBITDA, mas o que sobrou é seu mesmo? EBITDA é o seu lucro, exatamente isso. Eu vendo, compro, o que sobrou, antes de eu pagar meus sócios, quais são os seus principais sócios? Vamos lá. Bancos, você paga juros. Todo mundo paga juros aqui no Brasil. O governo, sim, esse é o pior deles. Além de não te ajudar, ainda te atrapalha, né? Sócio. Pagar os investimentos, pagar você, né? Enfim, considerar depreciação. EBITDA é o lucro antes dos impostos, antes do seu sócio. É aquilo lá. O que sobrou no caixa para daqui para frente eu ver o que eu faço. Se eu continuo, se eu fecho, se eu pago todo mundo e não me sobra nada. Então, múltiplos é pegar esse valor. Então, vamos supor, durante o ano você tem uma sobra, antes de pagar imposto e tudo mais, de R$1 milhão. Então, eu e você, sócios, determinamos que vai ser 3, 6, 9, 12, 24 vezes esse valor. E a forma como que a gente pode pagar, múltiplos de EBITDA, né? Mas isso como que vale? Vale se o meu contrato for omisso? Não, não vale. Quando o contrato for omisso, só vale o balanço de determinação e que se não existe, vai acontecer e desenrolar 10 anos na justiça. Simples assim, né? Então, outro método, fluxo de caixa descontado. Eu não gosto desse método. Não gosto. Por quê? Porque a gente está vendo o mercado, bolsa de valores, vamos falar desses consultores de investimento vendendo sonho. Eu sou pé no chão, me desculpa se você não concorda comigo, pode dar uma de hater aí nos comentários, eu não tô nem aí. Mas a única certeza que nós temos é o hoje. Quanto que eu estou vendendo, quanto que eu estou comprando, quanto que eu tenho em caixa. O fluxo de caixa descontado é uma situação muito assim, olha, eu tenho um contrato que está aguardando uma situação, uma entrega de uma planta de um fornecedor daqui X anos, e aí sim eu tenho um contrato que me amarra. Gente, vocês entenderam? É imaginar quanto que essa empresa vai gerar de lucro de hoje a 5, 10 anos e trazer a valor presente e falar, é isso que a empresa vale. Mas é um método, se tiver de fato estruturado dentro daquelas situações que são muito específicas, eu já vou repetir, eu não gosto desse método, tá tudo bem. Vale judicialmente, o STJ valida, se tiver contratualmente. Mais um. Patrimônio contábil ajustado. Esse é muito simples de ser feito. Não é nem o de determinação lá atrás, que tem, que vocês apuram com um olhar mais holístico, mas a cada ano, se você fizer uma reunião,
uma assembleia, aprovando as contas, aprovando que aquele balanço contábil reflete a realidade da sua empresa, tem o retorno de investimento que vocês esperam, o patrimônio líquido reflete o valor dos imóveis, dos veículos, né, tangíveis e intangíveis. Se a sua contabilidade, vocês têm esse hábito, eu também acho muito bom. Por quê? Porque ele basicamente suplanta o balanço de determinação, que é aquele na data específica da sua saída, tá? Isso evita muito a discussão de quanto vale ou do tipo de investimento, da diferença entre investimento e custo, se é patrimônio, se é investimento, se é dívida, né? Se é despesa, né? Então, o patrimônio contábil ajustado me faz muito sentido, né? Então, sempre prezando que, tirando o balanço de determinação na data da saída, isso necessita ser bem ajustado. E tem um outro que eu não vi, eu não. Se você tem aí um livro, eu não vi em doutrina, eu não vi em jurisprudência, eu não vi em nenhum lugar a não ser na relação interpessoal, na relação entre pessoas, entre sócios, entre aqueles sujeitos de obrigações e direitos, resolve, que é o patrimônio declarado. Olha, nós temos aqui um balanço, você vai entender o que eu estou falando agora. Espera um pouquinho. Balanço contábil, aquele que você estrutura dentro de uma eficiência tributária, você está me entendendo? Balanço gerencial, aquele que a regra contábil não encaixa naquilo administrativamente aceito por vocês sócios. Gerencial. E o patrimônio declarado. É aquilo assim, ó, vamos esquecer tudo isso aqui, essa sopa de número e letrinha e classificação contábil, e eu e você, sócio, para o ano que vem, se eu quiser sair, se eu morrer, quanto que vale? Se você quiser sair, se você morrer, quanto que eu pago para sua família? E isso, obviamente, tem que estar registrado numa ata, né? Preferencialmente assinado com certificação digital, porque quem morre não vai poder estar aqui e falar que foi que realmente assinou, e aí você que ficou corre o risco da família questionar e etc, etc, né? Sempre assessorado, na presença do seu contador, na presença ambos advogados, é bom cada um ter sócios, né? Para não ter conflito de interesse. Pois bem, faça uma reunião anual. Essa aprovação tem que ser unânime. Não adianta também o Joaquim falar vale 2 milhões, o Manuel falar que vale 500 e pôr na ata. Não vai acontecer, não faz sentido isso. Isso é uma coisa que nós, sócios, olhamos um para o outro e falamos, olha, para mim a minha parte valia. Se atuar, a minha também vale. Então tá tudo certo. E registrar isso. Isso evita um processo judicial? Não, não evita. Isso evita a justiça mandar você fazer um balanço de determinação? Também não. O que vai ser a diferença? Se tudo está transparente, fundamentado, uma rotina de vários anos seguindo a mesma forma, se não está muito distoante do que aquilo que o mercado diz que aquele setor produz de renda, de retorno, então, portanto, a empresa é plausível que os sócios estejam corretos naquilo que eles, entre si, falaram que vale? E o melhor, se o ano passado eu e você, sócio, combinamos isso, por que agora você quer mudar de ideia? Ah, então você quer ir para a justiça? Pera lá, não foi o que a gente combinou. Não é o que estava aqui no nosso acordo de sócio. Eu quero ir ver a Maria, lá em Portugal. Vocês entenderam, então, até aqui, os 4 tipos de formas de avaliar que eu, Rodrigo Leite, respeito a opinião de você que discorda de mim, tá tudo certo. Aqui o YouTube é um espaço democrático que eu adoro, tá? Então, olha, 4 métodos que precisa ter como, quando e porquê no seu acordo de sócio. Eu não recomendo fazer isso lá no Estatuto Social, você contador vai me entender, né? Vai bater lá e se o vogal achar que não pode, não pode, tá? Por quê? Porque você ajuizar uma ação, ir na corregedoria para tentar falar o que o vogal da junta comercial acha que não resolve. Não é prático. A junta comercial precisa evoluir muito, pessoal. Precisa parar de se meter naquilo que é a vontade do sócio. Mas tá bom, isso é um desabafo.
Então vamos lá, leve para o seu acordo de sócio o balanço de determinação, como faz, quando faz, em que período e as variáveis. Leve talvez os múltiplos de EBITDA quando uma forma de avaliação for muito complexa, depender de muitas variáveis e você precisa tomar uma decisão mais rápida para, por exemplo, o Joaquim poder ir amanhã para Portugal. Então, múltiplos de EBITDA. Olha, aqui já está escrito, se você quiser pagar isso, para mim já está tudo bem. X vezes o nosso lucro, que o ano passado a gente validou e que está tudo bem. Múltiplos de EBITDA. Não vou falar do fluxo de caixa descontado, tá? Desculpa você que ama esse... Fluxo de caixa descontado é bom para consultor que vai cobrar para fazer isso. Desculpa se é você que faz isso, tá? E o patrimônio declarado? Esse precisa ter. Claro, pode deixar algumas brechinhas ali, se é o declarado ou se a inflação, e se algumas variáveis, usa o seu chat GPT que vai te ajudar muito com isso. Primeiro, nossa primeira opção, o que nós declaramos, aí é o contra, né? A gente declara que é isso. Mas, se o nosso fornecedor parou de fornecer, sabe, cria algumas regras próprias do seu negócio, aplica-se então, fluxo de caixa descontado não, múltiplo de EBITDA. Não sendo possível porque é muito instável agora daqui. O balanço de determinação no mínimo, ou patrimonial, ou de... Vocês me entenderam? A regra de ouro: saia da omissão do contrato social. Saia da omissão daqueles que talvez intencionalmente querem mais é que não seja nada explicado para ganhar tempo e ficar na administração, ficar com a mão no caixa da empresa. E, infelizmente, a gente só conhece o nosso sócio, a nossa ex-mulher depois que separa. Isso é um ditado popular e uma sabedoria popular que a gente não pode desperdiçar. E por fim, e se nenhum desses métodos funcionarem? Que métodos? Os métodos de avaliação. E realmente o Joaquim precisa sair. Isso eu vou deixar para o vídeo 2. Me desculpe, porque nós já estamos mais de 20 minutos aqui e eu prefiro seccionar essa matéria porque é muito importante. Então, existe sim o que a gente chama de cláusulas de solução de saída, que no próximo vídeo eu vou explicar, por exemplo, pago tanto, compro por tanto. Como é que eu faço isso? Como é que isso tem validade na justiça? Então, obrigado por ter ficado até agora. Se esse vídeo te ajudou até aqui, ele já se presta ao objetivo dele, que é você realmente escrever como é que avalia a empresa de vocês. Não só para você sair, mas se você morrer, ou se o seu sócio morrer, para todo mundo deixar as coisas esclarecidas desde hoje. Porque amanhã é incerto e não sabido, e a gente está aqui todo domingo, na hora do almoço, trazendo conteúdo para que vocês, sócios empresários, possam cada vez mais progredir, prosperar e talvez evitar de ir para o Paraguai.